Muito bem, nós temos falado sobre costumes e falado sobre, nessas últimas conversas, bate-papos, sobre essa questão relacionada à Igreja de Cristo, à Igreja do Senhor, à Igreja, no sentido de que a Igreja muda com o passar do tempo, não é? E note que essa questão, essa pergunta, ela pode ser entendida, interpretada por alguns, né, de uma maneira que discorda do que outros entendem. Se eu tivesse feito a pergunta, a sã doutrina muda com o tempo? Aí eu creio que a resposta de todos nós aqui seria unânime, né? Não, a sã doutrina não. Mas a minha pergunta foi a igreja, né? E talvez você fale assim, bom, mas qual a diferença da igreja para a sã doutrina? Bom, tem muita diferença, porque existe uma série de ensinamentos no Novo Testamento que não dizem respeito ou não são assuntos relacionados diretamente a mandamento, né, a sã doutrina, mas está relacionada a bom senso, a respeitabilidade, a bons costumes, não é? A dar a destra e o tratamento adequado ao outro, às vezes até quando esse outro é débil na fé, não é? E sabermos lidar com essas circunstâncias, né? Então, um dos aspectos, às vezes, polêmicos é, por exemplo, qual é o limite ou até que ponto o irmão que é fraco na fé, débil na fé, com a sua fraqueza, reputando que determinada situação é uma situação para ele errada, até que ponto isso faz com que toda uma igreja, por exemplo, tenha que ceder a algo que não é sã doutrina, mas está relacionado ali à intimidade, à pessoalidade, né? A maneira como aquela pessoa foi criada, a maneira como aquela pessoa é, a, a, conheceu ali a palavra de Cristo, ou as igrejas que essa pessoa passou, e o tanto quanto aqueles comportamentos religiosos afetaram a vida dela, e essa pessoa chega então na igreja, e nós falamos inclusive que cada vez mais isso tem acontecido, porque é crescente no país a quantidade de pessoas convertidas ao protestantismo, e a igreja ela tem usado por muitos anos a metodologia de escola da Bíblia, e esse perfil que vem mudando desde o início dos anos 80 para cá, de ter a maior quantidade, de ter uma crescente quantidade de pessoas se convertendo ao protestantismo, e esse perfil da escola da Bíblia que a Igreja de Cristo sempre teve, desde o início dos anos 70, ali, meados dos anos 60, a escola da Bíblia, quer seja na rádio Piratininga, quer seja em prédios, né, ou alugados. São Paulo, por exemplo, a escola, o Instituto de Estudos Bíblicos, que também dava aula bíblica para várias pessoas, funcionava lá no centro da cidade de São Paulo, né? Então, foi o primeiro da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Então, cada vez mais esse público, o público protestante, seja lá de qual linha doutrinária for, pentecostal, tradicional, liberal, enfim, tornando-se cristão, trazem na sua personalidade, no seu caráter também, né, essas instruções, esses costumes ou comportamentos que foram sedimentados ao longo do tempo, ao longo da vida dessa pessoa. E isso pode refletir na igreja de várias formas. E nós precisamos saber acolher, saber ensinar, saber, por meio do ensino da palavra, do conhecimento da verdade, libertar essas pessoas de vários desses hábitos. Por quê? Porque muitas vezes acontece na igreja que a debilidade de alguns membros, por falta de conhecimento,
termina gerando julgamento, discussões, divisões. Ao mesmo tempo, o conceito de pessoas que vão para o liberalismo, né, ou vão até mesmo para o outro pêndulo, para o outro lado, que é o legalismo cristão, causa nas igrejas muita confusão e, às vezes, até discussões e brigas, né, polêmicas. Agora, congregações, todos nós sabemos aqui que elas são diferentes, por conta das regiões, por conta dos países, da cultura, né? Essas diferenças congregacionais havia lá no primeiro século. Se você vai estudar ali as igrejas do primeiro século, você vai perceber, por exemplo, que algumas igrejas elas eram tipicamente de origem judaica, e elas ainda, mesmo décadas depois de Cristo já ter morrido, os apóstolos ensinando a palavra, elas ainda eram congregações, como, por exemplo, a de Jerusalém, que tinham uma inclinação para guardar ainda vários conceitos da lei. Guardavam o sábado, guardavam as festas, não é? Guardavam as tradições. O próprio templo de Jerusalém, ele só foi destruído no ano 70, quando para a adoração templária. Mas até lá, então, 30 e poucos anos, os judeus cristãos, muitos deles, frequentavam, iam nas reuniões ali também do templo. Havia esse sincretismo aí com relação à lei. Isso gerou muita polêmica, o apóstolo Paulo discutiu muito a respeito disso, e ele, em alguns textos, fica claro que ele até dizia que isso não tem mais o valor, o peso, mas os judeus tinham essas práticas, mas não deveriam impor isso àqueles que não eram judeus. Por outro lado, nós temos aquelas igrejas gentílicas, que do ponto de vista do judeu cristão, eram igrejas muito liberais para a época, né? Muito liberais, ao ponto de que, quando a discussão sobre circuncisão de um convertido a Cristo, se ele deveria ser circuncidado também como a lei, porque houve um período em que algumas igrejas do primeiro século entendiam que a questão da lei e da graça caminhavam juntas, né? E para ser um cristão autêntico, o homem precisaria se circuncidar, por exemplo. Isso gerou uma polêmica tão grande que foi parar lá em Jerusalém com os apóstolos e os pastores, né, os presbíteros lá em Jerusalém, e saiu aquela carta que foi escrita com o parecer de Tiago, enviado para as igrejas gentílicas, e no final a carta nem sequer tratou de circuncisão, né? Ela tratou de 3 assuntos ali relacionados a animal, carne sufocada, sangue e relações sexuais ilícitas, né? E a questão da relação sexual ilícita não era necessariamente porque era uma questão só da lei. Havia um contexto, mas no texto lá diz que porque Moisés tem sido lido, né, nas sinagogas até hoje. Então, era uma questão que envolvia não apenas sã doutrina, mas envolvia também algumas práticas, não é? Ali. Por exemplo, a questão de comer animais que não eram considerados puros era uma questão cultural do ponto de vista cristão, porque na lei, sim, enquanto a lei vigorava, era proibido mesmo, que estava na lei, mas depois que Jesus abençoou os alimentos e tudo, essas restrições alimentares de cunho religioso cessaram, não é? Paulo vai tratar isso, por exemplo, quando escreve aos Colossenses. E Jesus também trata disso quando ele vai falar a respeito do que o que entra na boca não é o que causa, mas sim o que sai da boca, né? É o problema que está no coração. E com isso considerou ele puro todos os alimentos. Mas a gente vai ver essa discussão, por exemplo, de costumes relacionados a alimentos, com o apóstolo Paulo tratando isso lá em Coríntios e também tratando isso em Romanos, né? Falando a respeito, por exemplo, de carne que é comprada no mercado, lá, carne que era sacrificada e que os sacerdotes tinham uma parte dele e vendiam no mercado, e aí irmãos que achavam que não deveria e outros irmãos que com a oração tudo bem, e aí Paulo vai tratar desse assunto.
E é um assunto que não está relacionado diretamente à sã doutrina, mas está relacionado à consciência de cada um para com Cristo e a liberdade de cada um. Mas, quando se tratava naquele assunto de lidar com isso com o irmão mais fraco, então o irmão que tem isso resolvido na mente dele, que com a oração tudo se purifica, ele então cederia para não escandalizar o irmão de não comer carne. Então, há limites para isso tudo, né? Mas veja, o assunto é um assunto um tanto difícil, sim. Envolve várias questões aí. Mas não estão relacionadas, eu vou dizer aqui, diretamente com o mandamento da sã doutrina, porque sã doutrina é de caráter geral para todas as igrejas, é atemporal, não depende da época, não muda por causa do tempo. A sã doutrina está acima da cultura, do regionalismo, da etnia de uma pessoa, de um povo, está acima das leis humanas para um cristão. Então, aquilo que a sã doutrina posto está não muda. Mas tratando-se da igreja ao longo do tempo, é óbvio que a igreja passa por transformações, ora mais lento, ora mais rápido. Por exemplo, a disposição que a maioria dos prédios são, ou que as pessoas se posicionam para uma reunião de oração, de adoração, no geral, é todo mundo de olho, com contato ocular, direto, com quem está lá na frente, e não entre os pares, não é? Se você aí tivesse essa autoridade e fosse corajoso bastante para, por exemplo, neste domingo que vem agora, você mudasse as posições dos bancos, colocando do lado direito e do lado esquerdo, um virado para o outro, né, e deixando um corredor no meio, então, mudando a posição dos bancos, você teria muito problema, provavelmente. Só por causa de mudar a posição de banco, de colocar os bancos um na frente do outro, né, enfileirados assim, turma da esquerda, turma da direita, um de frente para o outro. Por quê? Porque as pessoas estão sedimentadas, acostumadas a um determinado padrão, não é? E esses padrões, eles são padrões culturais. A gente às vezes não percebe, não sente, mas são, não é? O que impede, por exemplo, de uma congregação começar o culto, a adoração, não é, com a ceia do Senhor, por exemplo. Não é? Nós não temos uma ordem bíblica específica dizendo que cada parte da adoração tem uma sequência, não é? Para ser feita. Nós não temos o horário, não é? A questão do horário do culto é uma preferência, não é? Se vamos ter 1, 2, 3 cultos, né, no domingo, também é uma questão de preferência. Se vamos ter cultos durante a semana, né? Nós podemos ter culto de adoração musical ou culto de oração durante a semana, mas veja como é a sutileza das coisas, né? Nós, às vezes, não percebemos o quanto somos influenciados pelo meio. Mas, por exemplo, a palavra louvor, ela se tornou uma palavra diretamente relacionada à música. Por exemplo, né? A música, a adoração. Mas louvor, louvar a Deus, não é só com música que você faz isso. Louvor, na verdade, é genérico. Você pode cantar em louvor a Deus, louvores a Deus. Você pode falar também louvor, você pode escrever louvores a Deus, né? Então, você pode ter atos de louvor a Deus, não apenas cânticos. Mas a gente, por exemplo, é muito comum nas igrejas, os irmãos e as irmãs, quando a congregação tem uma reunião na quarta-feira, por exemplo, que é no meio da semana, e aí os irmãos se referem àquela reunião como culto, né? Então, vamos lá no culto de quarta-feira. Mas, se você prestar bem atenção, na maioria das reuniões de quarta-feira, ela não é um culto. Né? Você fala, vamos ao culto de oração, ou culto de
de quarta-feira, e aí quando você chega lá, os atos que vão ser, ou que vão acontecer, eles não são necessariamente atos de culto, não é? Pode ser que os irmãos vão lá e vai ser uma reunião de oração, mas de oração para interceder pelos doentes, orar pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, orar pelos ministros da igreja, orar pelo país. Então, na verdade, é uma reunião de oração, porque o culto remete à adoração. Então, seria muito mais apropriado se disséssemos, vamos ao culto de oração na quarta-feira, que as orações que vão ter lá fossem orações de adoração, orações e que só remetessem a Deus, prestadas a Ele, falando do seu caráter, falando dos seus atributos, né? Em honra, mérito e adoração a Ele, porque aí sim nós estaríamos cantando, orando. Cânticos, né? Quando nós vamos cantar em adoração, você sabe que no Novo Testamento, Paulo se refere a modalidades, né? Salmos, cânticos e hinos, né? Cânticos espirituais e hinos. Você sabe a diferença entre essas modalidades de cantos, né? Que tem, de cânticos? Então, basicamente, o que consiste a prática da adoração é o fato de que o adorador está realizando um ato, quer seja orar, quer seja cantar, diretamente a Deus e falando sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, a pessoa e os feitos dele, não é? Então, quando nós cantamos para um visitante, né? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Bem, nós estamos, de certa forma, honrando a Deus por receber bem aquelas pessoas. Mas a letra desse cântico nem sequer fala de Deus. Essa letra de cântico ela foi direcionada especificamente para alguém. E esse alguém não é Deus, esse alguém é o visitante. Então, é um cântico de fraternidade, é um cântico espiritual, por causa da ocasião, né? Quando nós cantamos um cântico cuja letra é para instrução direta uns para com os outros, quando nós estamos falando para um irmão, não é? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Para quem é essa estrofe? Para quem é esse cântico? É dirigido para que pessoa? Para meu irmão. Um cântico fraternal, um cântico espiritual, né? Nós podemos salmodiar também, são poesias escritas em forma de declamação que nós cantamos também, como os judeus faziam e como a igreja no primeiro século também fazia, lá em 1 Coríntios 14, né, quando fala sobre o culto, um traz um salmo e tal, então havia essa prática também. Agora, precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós nos referimos e falamos certas coisas por hábito, por costume, e isso sedimentado pode criar, em futuras gerações, uma dessensibilização do que é a verdade. Então, o que a gente fala tem muito poder. Eu já vi vários irmãos, né, às vezes, quando falam, por exemplo, de denominações, eu sempre falo isso quando eu posso, eles falam uma outra denominação. Essa não é uma maneira feliz de se referir às denominações, porque quando a gente usa essa expressão outras denominações, nós estamos dizendo que nós também somos uma denominação, assim como as demais, porque a palavra outra significa semelhante a, né? Então, nós devemos nos disciplinar, cuidar com o que nós falamos, né? Porque pode estar contaminado com as expressões do mundo religioso, né? Por exemplo. Veja bem, é muito comum para os irmãos que ministram, como eu também faço, muitas vezes, na Igreja de Cristo mesmo, tem irmãos e irmãs que, por exemplo, me chamam de pastor, né? E isso é uma contaminação do mundo religioso. Não que na igreja não tenha pastores. A Igreja de Cristo tem pastores.
Então, veja bem como isso é, às vezes, uma questão de costume. Não é? Bom, quando algum irmão ou irmã na igreja me chama de pastor, se ela me conhecesse, saberia que eu não sou pastor, eu sou um evangelista. Mas alguns até me conhecem e deixam escapar e me chamam de pastor, e aí sempre eu dou aquela, em amor, né, aquela corrigida. Mas eu já vi irmãos que ministram serem chamados de pastores sem serem e aceitarem essa terminologia, não é? E isso não é coerente. Por quê? Porque quem instituiu na igreja dele pastores, evangelistas, pregadores, né, mestres, foi Jesus. Agora, ele faz isso por meio do quê? Por meio da própria igreja, em obediência aos textos bíblicos, observando as características dessas pessoas, a igreja, a própria igreja, os elege. Ora, se eu não fui eleito pela igreja como pastor, portanto, Jesus não atribuiu a mim até agora esta função, mas sim de evangelista. Como eu posso permitir que alguém me chame de algo que eu não sou? E geralmente isso acontece por uma questão de absorção do hábito do mundo religioso, que chama alguém que preside na igreja de pastor. Meramente isso. Agora, por outro lado, nós da Igreja de Cristo temos, às vezes, tanta distanciamento dessa palavra pastor, que nós nos referimos aos pastores como presbíteros, que também é correto. No Novo Testamento, essas pessoas que são constituídas na igreja por Jesus, por meio da eleição da própria igreja local, seguindo ali as instruções, sobretudo de 1 Timóteo e Tito, quando eleitos, né, essas pessoas, eles são, sim, presbíteros, anciãos. Né? A palavra presbítero é uma transliteração da palavra presbútero, em grego, para a língua portuguesa. Só que a tradução, a transliteração é presbítero. A tradução é ancião. Então, e se algum irmão chamar um dos pastores da igreja ou um dos presbíteros de ancião? Está errado? Mas como não é o nosso costume, pode até ser que alguém seja corrigido dizendo, olha, não chame essa pessoa de ancião, porque quem faz isso aí são os testemunhos de Jeová. Não, a palavra ancião é usada no Novo Testamento para se referir também aos pastores, assim como a palavra bispo, não é? Mas bispo está tão em moda na Universal, em outras igrejas assim, que talvez se algum irmão ou irmã chamar um dos presbíteros da igreja de bispo, isso incomode, mesmo sendo uma palavra bíblica, usada na Bíblia para essas pessoas. Assim como, talvez, se uma igreja de Cristo colocasse assim na placa, Igreja de Deus, ou colocasse assim, Igreja dos Primogênitos, muito provavelmente a maioria de nós aqui iria estranhar, porque nós estamos tão acostumados a ser chamarmos ali, né? Usarmos o termo bíblico Igreja de Cristo, que é muito apropriado, mas precisamos tomar cuidado com esses sedimentos, porque o Novo Testamento usa mais de 20 termos para a igreja. Não seria errado uma igreja, se quisesse colocar a placa lá, Igreja de Deus, Igreja dos Primogênitos, o Caminho, a Igreja, né? Como a maioria tem a facilidade de colocar a Igreja de Cristo, como se esse termo fosse oficial para nos identificar. É um dos termos, e é muito feliz, mas ele não é o termo oficial pelo qual a Bíblia se refere ao povo de Deus. Você está entendendo como certas coisas deixariam a gente desconfortável aqui? E coisas que nós estamos habituados, muitas vezes sem perceber até, não é? Por exemplo, seria muito incomum ter 3 pregadores num culto. No entanto, se você for lá em Corinto, você vai ver que essa medida de ter 1, 2 ou até 3 ministrando ali de alguma forma a palavra era comum no primeiro século. Não há necessariamente a necessidade de ter um só pregador.
Eu já participei de alguns cultos cultos mesmo, em que a pregação era de 30 minutos e tinha 10 minutos para cada pregador falar. Numa outra foram 2, cada um falava 15 minutos. Estaria errado se nós tivéssemos um culto em que 2 pessoas pregassem? Estaria errado se no culto um irmão decidisse servir a ceia, a parte do cálice, do pão, e aí um outro irmão subisse para falar sobre o pão e orar pelo cálice e orar pelo cálice? Ou seja, em vez de um único irmão servir e orar pelo pão e pelo vinho, pelo cálice, 2 irmãos fizessem isso, um fazendo por um ou por outro. Será que essa forma mudaria a essência da sã doutrina? Então, como nós não pensamos muito nessas coisas, a gente entra na igreja e parte da nossa mente fica meio que no modo automático. Aí, o que acontece? Às vezes, quando alguém muda algo que para nós parece ser algo que faz parte da sã doutrina, mas não é, isso gera desconforto, às vezes discussão, briga e divisão. Aquela famosa história se a ceia é para ser tomada num copo só ou pode dividir em vários copinhos. E igrejas já dividiram por conta desse tipo de situação. Se a oferta a gente coloca lá na frente, as pessoas levantam e colocam a oferta, ou ela passa com a salva no banco para as pessoas recolherem? Né? E aí a oferta, eu preciso depositar o dinheiro ali naquela hora ou eu posso fazer um Pix ou de uma forma eletrônica transferir o valor? Tem que ser em espécie só ou não? Né? Então, nós temos uma variedade grande de pequenas, médias e grandes situações de costumes, uns que são meramente culturais e outros que são religiosos. Tudo isso afeta a igreja? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Afeta você? Claro que afeta. Muito, não é? Então, nós precisamos estar alertas, espertos com isso, para sabermos navegar naquilo que é de bom senso, naquilo que nós temos liberdade e respeito, e, ao mesmo tempo, sabermos definir e preservar aquilo que é inegociável, que é sã doutrina, não é? Então, alguém tem alguma coisa que gostaria de colocar agora sobre essa fala? Algo que você quer perguntar ou observar? Oi, Giovanni. Boa noite, irmãos. Uma pergunta se é doutrina ou costume. Nós lemos quanto à ceia, tu falou em orar pelo pão, orar pelo cálice. Quando nós estudamos ali, quando Jesus instituiu a ceia, ele pegou e partiu o pão e deu graças. No cálice, a mesma coisa, deu graças a Deus, agradeceu a Deus. A gente vê alguns irmãos orando, pedindo para Deus abençoar o pão ou o cálice. O pão não é abençoado, nem o cálice. Entendo que devemos orar dando graças a Deus por aquele momento de partir o pão, por aquele momento de tomar a ceia, agradecer a Deus, e não pedir a bênção, orar pelo pão, orar pelo cálice. Pronto. Essa questão doutrinária ou costume, poderia nos ajudar? Então, né? Veja bem, eu sei que muitas vezes está na mente e no coração da pessoa uma coisa, mas ela termina verbalizando outra, né? É a tal sinceridade, né? Então, a gente está pensando uma coisa de um jeito, mas a verbalização sai e, na verdade, isso pode ser entendido de outro jeito. É muito comum os irmãos, quando vão ministrar a ceia, usarem essa expressão, vamos orar pelo pão e vamos orar pelo suco, não é? Pelo pão e pelo suco. Na verdade, Jesus partiu o pão, não é? E disse, este pão é o meu corpo, não é? Comei dele todos aí. Também este suco é o meu sangue. Ele é óbvio que está na mente da gente que é uma representatividade, mas pela fé em Cristo Jesus, é o corpo e é o sangue. Não é? Sabemos que há uma simbologia ali, é óbvio.
Mas Jesus não usou a palavra símbolo, ele disse não é? E aí eu entendo que a questão é pela fé. Então, quando eu oro, quando eu ministro ceia, eu oro pelo sangue de Cristo, representado ali, se for o caso, mas eu não costumo falar assim, mas pelo sangue de Cristo e pelo corpo de Cristo. Não é? Eu evito necessariamente ter que falar pão e ter que falar ali o suco, porque muitas vezes você está dirigindo a ceia e você está influenciando a mente daquelas pessoas que estão ali no culto. Todos nós que vamos dirigir qualquer parte do culto, precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos direcionando em oração a mente das pessoas e nós estamos também levando essas pessoas a uma prática. Se a maneira como você trata, fala sobre aqueles elementos, estiver de alguma forma se equivocando ou comunicando algo que não é para comunicar e a pessoa entender daquela forma, ela pode cometer algo por indução. Todos nós cristãos sabemos que não precisamos de ninguém para intermediar. Você precisa de alguém para intermediar a ceia? Né? Eu não preciso de alguém para intermediar. Agora, eu sei que a instrução bíblica é que há pessoas que vão conduzir partes no culto, por quê? Porque no nosso culto, como diz lá em Corinto, no culto ao Senhor que nós praticamos, existe a presença de indoutos e de incrédulos. Então, é necessário que aquele ato seja feito com entendimento. Agora, eu não preciso do entendimento, porque eu já sei, eu já tenho o entendimento do que está sendo praticado ali. Então, aquele irmão, ele está ali conduzindo para que a igreja, num só momento, possa orar e participar juntos em comunhão daquele ato, mas também tem o caráter de instrução para os indoutos e incrédulos, novos convertidos, que talvez ainda, né, de estar ali sabendo pelo que está fazendo. Então, eu entendo, como você, Giovanni, que nós estamos orando não pelo pão em si e não pelo suco em si, mas aquilo é o que está e o que aquilo representa, é o que está por trás disso, não é? Mas muitas vezes, quando alguém vai orar, fica um pouco confuso para algumas pessoas. Eu falo isso porque várias vezes pessoas já vieram perguntar sobre a ceia, e esse é um dos aspectos que é colocado. Muito boa a sua colocação. Só um adendo, se puder falar ali. Tanto Jesus, quando pegou o pão e o cálice, primeira coisa, antes de falar, ele deu graças. Deu graças. E talvez as pessoas confundam o dar graças é orar pelo pão ou pelo cálice. Não, ele só agradeceu a circunstância. Isso. Era a refeição ali de Páscoa, e em Lucas você vai perceber, inclusive, que Jesus vai dar graça no segundo brinde, no segundo cálice, não no primeiro, não é? Então, nós poderíamos pensar, então nós deveríamos ter 2 brindes. O primeiro a gente não dá graça e o segundo a gente dá a graça, porque foi isso que Jesus fez, está escrito lá, não é? Mas nós, por exclusão, ficamos apenas com a graça em si, não é? Não é nem com a questão da hierarquia, da quantidade de brindes e do que eles seguiam, porque havia um ritual judaico de brindar várias vezes durante a refeição de Páscoa, enquanto era se contada a história da libertação do povo de Israel. Mas nós não fazemos mais aquela prática da Páscoa. Nós fazemos aquilo que o Senhor, a ceia do Senhor. Então, eu concordo, sim, que a questão é da graça ali, pela refeição, pelo que estava acontecendo, e aí, consequentemente, quando ele estabelece o memorial, e aí sim, nós vamos orar ao Senhor, dando graças por ele ter mandado o seu filho, por ele ter derramado o seu sangue, por ele ter se mantido puro no seu corpo, para poder ser aceito como sacrifício por nós, né? Esse o aspecto, é o sacrifício, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, né? Ali representados em memorial, né, nesses 2 elementos. Mas, às vezes, a gente tende a concentrar mais nos elementos do que
do que no propósito deles, é verdade. Obrigado, São irmão. hábitos, nada. Acho que é o João, depois o Peterson. Amado, quando eu cheguei na igreja, tinha vários rodízios assim de irmãos levando a mensagem. Mas teve uma época que houve muita debanda assim da congregação. Aí a gente começou com uma nova equipe, né? Então assim, aí eu cheguei a ouvir assim, né, que evangelista tem que ser só eu, vamos dizer assim. Eu vi que não poderia ter outros paralelos, né? Mas esse teu ensinamento aí quanto às mudanças lá na frente, caberia também para, como se diz, as atribuições de um evangelista preparar homens dentro da sua Claro, congregação sem a dúvida. trabalhar. Aqueles que eu já fui em cultos aqui em Porto Alegre e realmente eu vi pessoas lá na frente, sabe, com uma pregação muito fraca, assim, tá? A pessoa parece que está começando, a gente vê que Uhum. parece que ela está tendo oportunidade. E eu vi Uhum. pessoas incomodadas com isso também. No Mas Novo, eu acho que tudo é começo, mas a atribuição de um evangelista, dentro dessa visão aí, a gente tem que aceitar isso aí, né? no Novo Testamento, pelo fato de uma pessoa, por exemplo, exercer a função de pastorado, isso não quer dizer que, dentre os pastores que estão na igreja, só um ou só eles pregam a palavra de púlpito, assim como também evangelista. Evangelista, ele precisa ter a habilidade, a capacidade, claro, de pregar, de púlpito, mas isso não é uma atribuição exclusiva dele, até porque, lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15, a 14, mais especificamente, mas o 15 pode entrar, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o propósito dos guias da igreja, e ele fala, quer apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, ele diz que estes têm como função amadurecer os membros da igreja no pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que eles possam crescer ao ponto de serem maduros, né? De não serem levados por qualquer vento de doutrina e que eles possam desempenhar bem os seus ministérios. Então, vamos imaginar que tem um irmão que ele não é nem evangelista na função dele, ele também não é pastor, mas ele tem um dom, né, uma habilidade de ministrar a palavra. Uma vez ele treinado, ele preparado, nada impede que ele seja, por exemplo, uma das pessoas ou que pregue ou que faça parte de uma escala de pregação. Nos Estados Unidos, a maioria das igrejas de Cristo, pelo menos, e quanto maior a igreja, mais isso fica latente, se adota a ideia de se ter um pregador. E geralmente o pregador, ele não é nem evangelista e ele não é nem um dos pastores da igreja, ele é só isso, pregador. Ele tem lá o seu escritório e ele passa a semana preparando e cuidando da ministração da palavra. Às vezes para a escola dominical também, às vezes para alguma ministração durante a semana, mas sobretudo para pregar nos cultos, né? Muitas congregações têm cultos lá de manhã e à tarde, ou de manhã e à noite. E lá nos Estados Unidos, isto é até encarado, de certa forma, como uma questão profissional. E quando eu falo profissional, eu não estou querendo dizer como a gente entende aqui no Brasil, né? Eu tenho a profissão registrada e tal. Não, é profissional no sentido de que pessoas se especializam na dialética, na palavra, na ministração. E eles mandam, é comum nos jornais de igrejas de Cristo, igrejas que estão procurando para admitir, para contratar pregadores. E eles vão lá fazer entrevistas. E aí eles são entrevistados, passa por um processo todo experimental para ele ser contratado para congregar ali, mas ele vai receber um salário para ser o pregador daquela congregação. Há congregações que não. Há congregações que têm uma escala de irmãos que pregam
vários irmãos que pregam. Então, isso vai funcionar muito dependendo da congregação. Agora, eu, particularmente, não tenho nenhum erro com essas questões, prefiro que ali 2 ou 3 irmãos possam estar, pelo menos, prontos, né, para serem aqueles que vão dar a cadência da pregação da igreja, e a igreja sempre com aquela vista de treinar mais alguém que tenha habilidade, que, né, e testando os irmãos, e eles possam ali ministrar também, eventualmente, né? E no primeiro século era comum a ministração da palavra ser trazida, e às vezes por mais de um irmão, como já vimos ali. Mas eu concordo com você que, às vezes, a questão é que algumas pessoas têm assim, esse lugar é meu, eu controlo, e aí ninguém mais pode, porque pode ser uma ameaça. Existe, sim, né? Existe pessoas que elas querem exercer uma certa primazia ministerial. Eu tenho alguns problemas de ver isso como algo saudável para a igreja em qualquer ministério, né? Às vezes, quando eu chego numa congregação, e desde 1999 eu tenho servido e trabalhado com congregações da Igreja de Cristo que passaram por divisões na reestruturação destas congregações. Uma das características que a gente percebe, que precisa tomar muito cuidado e entender o que eu vou dizer aqui. Me perdoe aí tomar esse tempo, mas é importante. Então, às vezes, a gente chega numa congregação e a gente percebe, por exemplo, que tem lá o grupo de mulheres, né? Ou tem lá o grupo dos homens, ou tem lá a escola dominical das crianças, ou a diretoria da escola dominical. E aí, esses ministérios, eles já estão lá com a mesma pessoa há 10, 15, 20 anos. Lá, essas pessoas são as responsáveis por aquela área. Isso me deixa preocupado, porque o conceito de liderança na igreja do Senhor, que é de servir, é de exatamente treinar, equipar, não é? Pessoas. Então, eu sempre ensino nessas congregações, quando a gente vai tratar das áreas ministeriais, dos guias, dos diversos ministérios, que eles devem sempre trabalhar com equipe e treinar pessoas. E que é saudável ficar 1 ou 2 anos e depois aquele que estava conduzindo, ele passa no ano seguinte a apoiar, depois ele vai para uma outra área. E aí esse aqui, depois de acompanhado, pega outro e treina, não é? Então, é muito bom que na igreja, a médio e longo prazo, as áreas ministeriais sejam servidas por pessoas que foram treinadas, né? Numa equipe. Se ficar sozinho por muito tempo e conduzindo, isso dá muito problema. Sabe por quê? Nós somos territorialistas. Com o passar do tempo, aí é assim, é o meu jeito, é desse jeito que tem que ser, e aí ninguém pega, o ministério é meu, e ali a coisa fica blindada. Ninguém entra, ninguém é treinado, né? Um monte de irmãos sentados lá, sem opções de coisas para fazer, porque ali não há uma equipe, é uma pessoa que conduz uma área. Isso não é saudável. Você não vai ver esse conceito no Novo Testamento. No Novo Testamento, tudo é transmitido. O conceito do treinamento, da capacitação para que outro possa exercer, é fundamental. Então, a mentalidade da liderança da igreja, que conduz toda a igreja, deve ser de exatamente preparar, treinar, capacitar e passar isso para os demais áreas ministeriais, para que eles repitam o processo, não é? E mais pessoas envolvidas, e mais pessoas trabalhando e sendo treinadas e preparadas, né? Um novo convertido na igreja deveria passar por uma equipe treinada que fizesse ali com eles, né, o discipulado, que visse os talentos, que fosse preparando essa pessoa, introduzindo ela nas áreas ministeriais, vendo qual é a habilidade que ela tem, e aí ela vai passando por outras áreas, e assim a igreja vai se fortalecendo. Nunca é bom uma pessoa só ficar muito tempo numa área. É o caso também dessa questão da pregação. É sempre salutar a gente ter um movimento, né?
Obrigado pela tua colocação aí, João. Muito bom. Agora é o Peterson, depois o Sérgio. Acho que era o contrário. Contrário, é? Então, Sérgio, depois Peterson. Não tem problema, né? A gente não tem problema. Se eu Tá falar, certo. eu vou falar o outro. Tá certo. Quer falar agora, Não, mas Peterson? só para falar na hora que foi ali. Bom, voltando um pouquinho à prática da SEMA, não concordo contigo referente aos pregadores, Uhum. mas tem, às vezes, irmãos, que pessoas que sempre querem fazer a mesma coisa, querem só fazer a ceia, só querem fazer os cânticos e sobrecarregam o pregador. Né? Tem muitos que não querem fazer nada. Né? Também. Também tem essas coisas. A ceia, eu sempre, irmão, eu gosto de orar lembrando que o pão está simbolizando o corpo do Senhor. Isso, tá claro. Cruz do Calvário pela humanidade. Isso aí. Assim como o suco está representando o sangue do Senhor. Isso. Né? Então, eu gosto sempre de fazer. Tu falou ali em fazer uma mudança, eu estou fazendo aqui eu senti assim problema, a gente está com um problema de visão, tá, Alex? Uhum. Então, o que eu senti? Eu senti as pessoas meio desestimuladas, porque agarra o Inário, uma letra 12 ali, né? Arial, agarra ali pequenininho, tudo pequenininho. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei monitor, televisão maior e criei um PowerPoint. Né? Sim. Mas, uma dessas ceias, eu fiz primeiro, fiz o pão, né? Li a parte do pão, né? Passei o pão e depois li a parte, né, sobre o suco e passei. Porque o que eu disse para eles, que eu estou explicando para eles? Eu quero que vocês, quando cheguem num prédio, numa igreja de Cristo, tem que ser feito todas as partes, não importa como vai ser feito. Então, eu estou meio que alterando, fazendo algumas alterações assim para preparar ele para não meio que se escandalizasse de aquela rotina, sabe? Cântico, né? Faz a oração, cântico e pá. Assim. Então, estou meio quebrando essas partes assim para fazer. Tem algumas congregações que elas vão ter uma maneira de condução fixa, né, ali. Então, eu não condeno, nem estou aqui dizendo que está errado, né? Mas nós precisamos entender que certas situações, procedimentos, eles não interferem ou não ferem a sã doutrina. Por exemplo, não havia plástico nem vidro na época de Jesus para que as pessoas tomassem a ceia em copinhos de plástico. E aí alguém pode dizer, plástico é coisa moderna, né? E aí, isso sabe que essa questão de modernidade na igreja e tudo mais, você acha que é brincadeira? Não é não. Nos Estados Unidos tem os Amish, tem lá os antigos Quakers, né, daquela veia Quaker lá, né? Então, são seitas cristãs, né, que se dizem cristãs, que eram avessas a qualquer tipo de tecnologia, não é? Tanto é que até hoje os Amish lá, eles não usam nada motorizado, tem uma série de regras e tudo, eles se dizem como sendo uma comunidade de Cristo ali. Então, nós precisamos cuidar um pouco com essa metodologia formal, né? Porque isso pode ir longe. Como eu falei, alguém pode se levantar dizendo, não, tem que ser copo de madeira. A mesma coisa, eles não tinham pãozinho cortado. Imagina 3.000 pessoas ter um pãozinho cortado tudo. Aí não dá, né? Pois é. Houve dentro da Igreja de Cristo, uma vez em Porto Alegre, há muitos anos atrás, que o pessoal saiu porque tinha que ser no cálice, todo mundo bebendo um cálice. Pois é. Exato. Mas aí o cara já fica impondo umas regras, né? Eles entraram e acho que num mês já saíram porque tinha que tomar então, só.
Então, precisamos tomar muito cuidado. Esse assunto é um assunto... Criar, né, regras onde que não existe, né, Léo? Exatamente. O importante é a doutrina. É isso. É a doutrina, é cumprir o que o Senhor Jesus deixou através dos seus apóstolos, cara. É isso. Uhum. Muito bem, valeu. Obrigado, viu, Peterson? Fique à vontade. Ouvindo? Sim. Beleza. Primeiramente, boa noite, todo mundo. Buonasera. Buonasera a todos. Eu tenho alguns pontos aqui. E o primeiro é esse negócio de como é a oferta em cada congregação. Uhum. Eu já vi dos dois jeitos. Uhum. Mas esse jeito aí que passa a salva, que o professor falou, a gente aqui entendeu como algo com um constrangedor. Porém, então a gente preferiu colocar lá o nosso gaso plástico, né? E vocês é lá na frente? Sim. Tá. Mas e se alguém decidisse, se os irmãos decidissem colocar, em vez de lá na frente, na entrada, perto, assim, fora da... Você pensa? Bom, no local que a gente está não seria uma boa ideia, né? Até porque, digamos que iria ter mais gente de olho no gasofilar, se é que me entende. Pode ser, pode ser. E o que fala do momento da ceia também. O momento da ceia, a gente não ora pelo pão, pelo cálice. Até porque a gente tem o entendimento que coisas as físicas não podem ser consagradas. Então, a gente pede para que Deus abençoe o momento. O momento da passagem do corpo, do pão, cada um fala como sente melhor. E assim semelhante do sangue também. Sim. É o memorial. Memorial. Sim. E o ponto que falou aí do treinamento dos convertidos, o novo também, é importante. E realmente eu vou dar essa dica aqui, porque aqui não tem. O que o João Verdun estava falando mesmo de pregadores, aquele cara que prega, seja um só, seja em rodízio. Eu concordo mais com o rodízio. Realmente, e eu mesmo, eu sei passar uma pregação. Bom, eu sou, apesar de mim ser gago, eu sei passar uma pregação. Bom, e tem isso também em uma coisa que eu aconselho. Não tenham um preconceito. Se você está incomodado, vai lá e ajuda. Exatamente. Eu mesmo, eu
eu vejo isso, que é o medo de incomodar. Uhum, Aí fala, você está aqui para ouvir a palavra de Deus ou está para ouvir a minha fala perfeita? uhum, uhum. Sim, Ah, sim. é a palavra de Deus. E se Uhum, alguém tem uma gagueira, assim uhum, como eu, que fala, uhum, ajuda a pessoa. Ó, uhum, ah, eu, eu mesmo, se alguém tem uma dificuldade nesse sentido, pode ir pegar meu telefone aí uhum, que uhum, eu ajudo a pessoa a uhum. melhorar. Beleza. Ah, ah, Muito bem. o que eu falo é a gente não pode ter preconceitos na igreja. Se, Aham, se Jesus não teve, quem sou eu para ter? tá certo. É isso. Muito bem. Ô, Só antes do. Obrigado, obrigado, Peterson. Antes do Paulo falar ali, é, evidentemente o que você está falando é perfeitamente entendível, e não pode ser confundido com aquele princípio que Paulo explora lá em Corinto. No caso, isso pode ser aplicado também a essas áreas ministeriais, como a de pregação. Lembra que lá em Corinto, o apóstolo Paulo, ele luta com os irmãos, né, para deixar claro de que o dom de línguas não é o dom oficial, né? E ele vai dizer que se todos fossem olho, o que seria do nariz, né? Então é assim, respeitadas as habilidades, os dons, testados os dons, é necessário que a liderança, os guias da igreja estejam preparados para conduzir esses irmãos, ou tenham pessoas preparadas na igreja para poder conduzir esses irmãos na sua linha de crescimento, né? Às vezes, existem alguns irmãos que eles não têm mesmo condição, não têm a condição de ministrarem publicamente, porque a ministração pública, ela tem o objetivo de tornar entendido para todas as pessoas, né? Acho que teu som está aberto aqui, Peterson, vou fechar aqui. Isso aí. Ela tem como objetivo de deixar claro, né, sem confusão, para que todas as pessoas entendam tudo bem ali. Mas, às vezes, irmãos que não estão prontos, não estão preparados, mas eles querem, eles desejam, né, a certa área ministerial e, às vezes, querem pular etapas, não são treinados ou preparados, né? E, por outro lado, eu também já vi acontecer várias vezes das pessoas que estão responsáveis, por exemplo, pela ordem do culto, não tem aquela excelência de treinar, de preparar, e aí, do nada, chama alguém ali para fazer, tira aí, faz os cânticos, faz aquilo e tal, né? E a pessoa ali é pega de surpresa, ela não quer fazer, fica constrangida, com vergonha, mas faz, ou é alguém que não foi nem sequer treinado, preparado, não sabe o que está acontecendo ali, e às vezes joga a bomba na mão da pessoa, e fica algo constrangedor, né? Então, é diferente do que você falou. Você falou um aspecto, eu estou falando o outro. O outro aspecto é que se todo mundo quiser ser olho, o que, que vai ser do nariz, né? Então, cada um tem os seus dons, suas habilidades, mas às vezes tem alguns, homens ou mulheres, que eles querem uma área que, na verdade, não é a área que ele tem o chamamento para ser. É uma coisa pessoal, humana, entendeu? E aí precisa de um ajuste, precisa de um treinamento, de uma equipagem para essa pessoa. Porque se todo mundo na igreja quiser lutar pelo mesmo, todos querem ser da área da benevolência. O que vai ser da visitação? O que vai ser de outras áreas ministeriais, não é? Mas bem entendido isso que você colocou aí.
Paulo, meu querido, diga lá. Ô, Alex, noite, nós Oi. temos outro antes aí. Fale. a senha ali está na frente do PC. Ah, tá. O 17... É que ele pôs e saiu e voltou. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Quem é o 17? Algum tá? É o final 93. Boa noite, é o Wellington. É porque eu troquei de celular aqui. Eu tive Oh, beleza. Tá bom, Wellington. Boa noite a todos. Então, o que eu vejo também é sobre a questão das mulheres, né? Sim. Na igreja. Eu sempre tenho orado a Deus para que Deus coloque também, não só no coração dos irmãos, mas também o esforço, né, no coração de cada mulher para, tipo, eu vejo que a mulher não tem problema, né, entregar uma ceia no momento do culto. Será que tem problema? Eu não vejo problema nisso aí, né? Uhum. E também não vejo problema na questão, no meio da semana, se as mulheres se reúnem também para orar ou para ensinar uma outra. Então, eu vejo assim que a igreja também tem deixado isso aí, né? Sempre a desejar em questão de orar por isso aí, né? E ajudar também, né? Na questão delas estar ajudando também na igreja, tá se mostrando ali, dando, tipo, aqui nós temos 5 irmãos que congregam junto conosco aqui, né? Uhum. Eu sempre tenho orado e pedido a Deus, né? E eu vejo também que as mulheres têm se esforçado bastante, né? Na questão disso aí, né? Nas orações, na questão de ajudar. E eu vejo que tem deixado a desejar os homens, né? Então, é um problema que cada igreja tem, né? Cada igreja tem seus problemas, tem sua dificuldade. E eu tenho colocado isso na presença de Deus para que Deus tenha dado motivação a elas também para continuar na ajuda, né? Na ajuda da igreja. Eu vejo que na questão do culto, né? Ela não tem problema de estar ali servindo a ceia, ou às vezes no louvor junto com o homem também ali para ajudar no louvor. Então eu vejo que isso aí não tem um problema, né? Então é uma pergunta que eu queria fazer para você esclarecer mais isso aí. Essa não é a prática das igrejas de Cristo, né? Essa prática essas duas práticas que você está colocando é uma prática moderna, não é? Nas igrejas de Cristo. Você não vai ter nem uma clareza sobre estas práticas no Novo Testamento, nem na história do cristianismo, até recentemente na história das igrejas, nem na época dos reformadores, que eram protestantes. Então, são algumas práticas que merecem, sim, uma avaliação e uma conversa. Veja bem, no entanto, as mulheres, é comum nas igrejas de Cristo que as mulheres geralmente ficam responsáveis de preparar a ceia, preparar o pão, o copinho, colocar lá na mesa, né? Também nós não temos nenhuma instrução bíblica dizendo que essa função é de homem ou de mulher, né? No Novo Testamento. No Velho Testamento seria dos levitas homens, né? No Velho Testamento. Somente os levitas homens ministravam e cuidavam da questão relacionada à tenda da congregação e depois ao que acontecia no templo. Na igreja do Novo Testamento não temos essas referências, e por não ter essas referências, nos livros, né, nas cartas trocadas entre os pais da igreja, aqueles que foram a segunda geração após os apóstolos, né, que permaneceram ali, Pápias, Policarpo e várias outras cartas que foram trocadas ali nos primeiros séculos, não há essa referência de prática assim. No entanto, algumas congregações têm adotado essa prática de ter algumas mulheres ali só servindo, não é dirigindo a ceia, mas é levando a ceia para os irmãos tomarem ali em silêncio, né? No Novo Testamento, nós temos com clareza que a função de conduzir as práticas do culto
Ou seja, a fala, a administração, a condução, que é o que está se tratando ali em 1 Coríntios 14, é de responsabilidade e de função dos homens. A igreja de Corinto não estava praticando isso, por isso Paulo vai tratar desse assunto com eles, que é a condução das partes do culto é função do homem. E ele diz isso de forma categórica, afirmando depois ali, acho que no versículo 26 ou 29, que é mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém ignorar isso, será ignorado. Então, como a igreja de Cristo, ela tem por prática, pelo menos no conceito é esse, né, na tese, de fundamentarmos as nossas práticas o mais próximo possível do que o texto bíblico coloca, dentro de imitar, né, os conceitos que eram exercidos ali no Novo Testamento, nós não temos. Essas práticas são recentes. Agora, eu posso te dizer, Wellington, o seguinte, eu jamais aqui é uma questão de condenação, de falar que você está errado, não é esse o ponto aqui agora. Tá? Mas o que eu posso dizer para você é que, no geral, na verdade eu não conheço, não vou nem dizer no geral, onde esse tipo de prática entrou, gerou confusão e alguns terminaram em divisão na igreja, entendeu? A coisa terminou virando pessoal, como se fosse algo contra as mulheres e tal. Então, assim, eu tenho por mim o seguinte, qualquer coisa, até comer carne, que eu não tenho nenhum problema em comer carne, eu não vou perguntar quem que fez, de onde fez, se consagrou, não. Eu compro a carne, óbvio, e como. Então, tá. Agora, se algo que está começando a ser praticado na igreja gera confusão e divisão, isso já seria o bastante para que aquele algo fosse muito bem revisto, talvez até deixado, entende? Na minha experiência, eu tenho lidado com congregações que foram longe nas mudanças de práticas, e isso gerou divisão. Okay? Várias congregações hoje da Igreja de Cristo estão divididas em vários estados por conta de algumas práticas que algumas até podem ser legítimas, mas foram feitas de forma errada. Não se respeitou o tempo da congregação, não houve uma conversa adequada com os irmãos, e isso gerou divisão. Então, a questão é, se uma prática que não era prática nossa e que não há respaldo nas Escrituras, quando trazida gera divisão, o que é melhor fazer? Brigar por isso e dividir a igreja? Então, é uma questão de pensar, entendeu? Pensar. Eu tomaria muito cuidado, porque essas são práticas que mexem com algumas estruturas que nós não temos na Igreja do Senhor, né? Com relação ao que acontece no culto. Agora, você se referiu, por exemplo, a reuniões na semana, entre mulheres, ou seja, como for, nenhum problema. Os ministérios de mulheres, inclusive de ministrar a palavra, de ensinar, nós temos lá no Novo Testamento as filhas de Filipe, né? Que eram profetisas, nós temos Sintique e Evódia, que diaconizavam, ministrando ali, ajudando o apóstolo Paulo, mulheres que serviam Jesus, nós temos tantos exemplos de mulheres campeãs na fé, como é o caso de Priscila, né? Esposa de Áquila, que ministraram a palavra juntos para Apolo. Nós vemos as mulheres em oração com os apóstolos lá numa daquelas reuniões de Atos, capítulo 1, enquanto estavam esperando lá, né? Então, isso não há nenhum problema, né? Mulheres ministrarem na escola dominical, né, para mulheres, ministrarem lá para as crianças, enfim, as congregações, elas têm certas práticas
mas também, às vezes, eu concordo com você, engessam algumas coisas, e, às vezes, a contrapartida é ir para o liberalismo. Então, eu entendo que os dois estão correndo risco, os dois lados, né? A gente precisa ter muito cuidado. Cada vez que a gente vai promover alguma mudança, algum aperfeiçoamento na igreja, mesmo esse aperfeiçoamento sendo legítimo, nós precisamos ter muito cuidado para não ofender, para não levar uma polêmica além, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho lidado muito com divisões, né, com grupos dentro da igreja, com brigas, né, homéricas, com situações de grande discussão e embate doutrinário há muitos anos já, né, lidando com isso. Então, igrejas que dividiram, que criaram grupos, facções dentro, já fui chamado para lidar com congregações, para ver com quem ia ficar o prédio, porque eu sou advogado também e tudo. Então, assim, não estou falando algo que eu acho que entendeu? Eu estou falando de algo porque eu lido com isso. Eu atuo e meu ministério é focado como evangelista nesse aspecto de trabalhar com a igreja e igrejas de Cristo com vários problemas, né? Então, precisamos tomar um pouco de cuidado. Mas eu entendo o que você está colocando, mas vamos moderar também, tá bom? Sem querer te cercear aí a opinião, nem nada, não é esse o ponto, é para a gente pensar só aqui, são contrapesos, tá? Obrigado por tua participação, Érico. Paulo? Boa noite, amados. Tudo bem, irmão? Bom, eu entrei um pouco atrasado, mas esse assunto é um assunto gostoso de conversar, de estar com os irmãos aí, e sempre voltar para o que a Bíblia pede para fazer, né? Esse é o interessante ponto. Que o eunuco, quando ele entendeu a mensagem lá que Filipe passou para ele através das Escrituras, ele quis já lavar os pecados dele. Aí o Filipe falou para ele, você pode se crer. Então, tem sempre uma ordem ali para poder, né? Porque Jesus pediu, quem crer e for batizado será salvo. Mas falando aqui de culto, de maneira de condução, né? Eu me desculpa, Pex, eu vi você fazendo um comentário com relação à ceia, né? Até já comentei a respeito disso numa outra segunda-feira que a gente estava conversando. Assim, Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui ele vai exortando o povo de Corinto, né? Inclusive, ele dá uma dura ali com relação à ceia. Ali no versículo 23, ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então, assim, ele orou primeiro pelo pão. Né? Ele está explicando exatamente o que devemos fazer. Bom, penso eu que nós temos que ser imitadores de Jesus. Né? Depois, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Quer dizer, ele orou pelo cálice depois também. Então, creio eu que aqui, né? Então, são maneiras que a gente tem que ir buscar aqui para ver como deve ser, né? É o mesmo ponto claro que nas igrejas do Senhor, nós lembramos dele toda vez que nos reunimos, né? Mas não é feito, infelizmente, em denominações, né? Exatamente. Uma vez a cada não sei quantas vezes, né? Mas eu penso assim, esse detalhe aqui, nós oramos, não, vamos tentar buscar o que você está falando, tem que vir aqui para ver como eu devo fazer, como eu devo executar. Está aqui, ó, está simples. Ninguém vai ter problema, ninguém vai ter problema se seguir o que está ali, né? Então, o que é melhor fazer? Como está aqui. Pronto, acabou. Ainda mais quando é o Senhor quem manda, né? Quem fala. Aí pronto. Não vou fazer de outro jeito de forma alguma, né? Pronto, melhor, está garantido. É que nem o fogo lá que aconteceu, né? Que foi pegar fogo estranho, né? O que aconteceu? Pois é. Eu concordo 100%. Obrigado. Eu só levantou por esse detalhe. Obrigado. Reinaldo, querido.
uma coisa que eu acho importante comentar também, né, nesse assunto, que até acaba abrangendo tudo, né, que a gente está falando, está prestando atenção nas motivações que levam a fazer determinada alteração, mesmo que ilícita. Amém. Né? Glória a Deus. Porque assim, isso eu já participei de congregação que queria mudar o horário do culto porque um irmão ia trabalhar naquele horário. E aí, daqui a pouco, tem um outro irmão que trabalha no outro, e o outro. Aí você faz por causa de um. Acabou, já era. Aí você facilita, sendo que você deveria encorajar o irmão a arrumar um serviço que ele não trabalhe no domingo, se possível. Aí você quer ajustar para um, daí o outro irmão depois vai ficar falando, não, você fez para ele, faz para mim. Então, tem que nem você falou aí, quando é alguma coisa, principalmente mexer no culto, por quê? O que motiva? O que está por trás? Né? Seja um horário, seja o porquê colocar uma ceia na frente, ou no final, ou no meio, seja por que 2 louvor, por que 3, seja lá o que for, né? Qualquer coisa que se pensar tem que ter um bom motivo e um porquê, não à toa, só porque achou bonito, porque para contrariar o outro, infelizmente até isso tem que se deixar, então tem que avaliar o motivo, né? O porquê e ter um bom motivo para se fazer aquilo, né? E é salutar, além de tudo, que certas alterações, como por exemplo vender prédio, comprar prédio, né? Mudar o horário de culto e tal, é salutar que toda a congregação participe da enquete. Né? Unanimidade, eu creio que raramente vai existir, mas a maioria dos irmãos tem a condição de representar uma alteração, por exemplo, de horário de culto, em vez de, por exemplo, 2 ou 3 da igreja decidirem por todos. Né? Nesse caso, assim como uma contratação, né? Contratar alguém para trabalhar com a igreja, é a igreja que vai pagar, a igreja que deve decidir, né? Junto. O nosso irmão Barbosa ali, e depois eu vou voltar para finalizar, ok? O Giovanni tinha aqui da mão de novo, eu não sei se tinha algo para dizer. Não, é rapidinho. Time que está ganhando não se mexe, não procura, está ganhando o time, não mexe. Então, exatamente, tem que tomar muito cuidado, na hora certa, não é que não pode mexer, mas na hora certa, com cuidado, né? Aí, beleza. Fala, Nivaldo. Barbosa. Alex, sabe o que eu vejo? Eu vou falar para você, eu fui denominacional e eu vejo assim, denominacional tem um pastor que determina lá, ele faz o que quer e todo mundo abaixa a cabeça e faz o que ele pede, que ele manda, certo? Aí a gente vem para a Igreja de Cristo, rapaz, eu não consigo entender. A primeira coisa, quando a pessoa vem para a Igreja de Cristo, a primeira coisa que ele faz é reter o que é do Senhor. Eu entendo. Eu sempre fui dizimista e ofertante. Para mim, o que mudou a palavra só foi oferta. Certo? E aí as pessoas ficam embasando nisso. Agora, sabe o que eu vejo hoje? Eu vou falar onde eu estou. As pessoas querem ser servidas, não querem servir. Eles querem que agrade, não quer agradar a Deus, querem ser agradados. Aí querem mudar, querem fazer as coisas do jeito que está. De domingo parece desculpa a expressão, parece um shopping. Entendeu? Porque não participam de nada, não querem nada. E aí como é que você vai fazer? Aí você fala assim, hoje, a maior parte que tem algumas falhas, algumas coisas que acontecem, chega um novo convertido, a pessoa não tem lá uma sala de novo convertido para ensinar ele, para mostrar. Não. Vai lá, irmão quer trabalhar? Põe ele. E aí é onde que acontece essas coisas, essas falhas. Entendeu? Então assim, nós somos culpados. Eu estou falando nós, eu estou incluindo isso aqui. Não é o evangelista da igreja, não. Os homens são culpados porque não querem fazer, não querem assumir o seu papel. Esse é o mal. Então, assim, se a gente parar com isso, é melhor. Mas eu não posso falar desse jeito, Barbosa, que você fala desse jeito de sargento aí, você magoa o irmão. Então, aí você não pode falar porque o irmão fica blindado, vai embora. Não, mas reconhecer, é necessário reconhecer, né? Faz parte do processo. Agora, nós não podemos negar o fato que a maior responsabilidade sempre é dos guias da igreja. Não tem essa. A palavra diz isso. Não quereis muitos de vós serem mestres, sabendo que são passivos aí de maior julgamento, né? Rigor. Só que assim, Alex, você é evangelista da igreja. Isso aí não pode acarretar só nas suas costas. Todos nós temos que assumir o nosso papel. Claro. Certo? E essa função. Você vai direcionar e você vai ensinar os homens a cada um cuidar do ministério alguma coisa. Porque se eu ficar falando mal do Alex, do Giovanni, e não vou ajudar, fica feio o negócio, né? Não é verdade? Não, claro. Mas é que... Obrigado aí.
É que é delicado isso, mas tem os dois, né? Tem de tudo nesse mundo, na igreja também. Eu queria só, então, ir concluindo aqui, tocando só em mais um aspecto, mas é coisa rápida e a gente conclui, tá? Em Romanos, capítulo 13, um texto aí conhecido e emblemático, né, da relação dos cristãos com as autoridades constituídas. Na semana que vem, nós vamos falar com base nesse texto aqui, referente a essa questão política. Eu não vou falar de Bolsonaro e nem vou falar de Lula, de polarização, ok? Já para deixar claro. Nós vamos falar dos princípios bíblicos da relação do cristão com esse meio que é o meio da autoridade, né? Dos magistrados, da lei, da justiça e assim por diante. O que compete a nós como cristãos? Eu não vou entrar na seara de militância de ninguém, nem de nada, porque a igreja, nesse aspecto, como congregação, nós somos apolíticos, né? Nós temos uma instrução de como lidar com essas coisas, mas nós não trazemos estas coisas para dentro da igreja, esse tipo de militância, jamais. E nós estamos aí para entrar num período em que, infelizmente, o que eu tenho na memória do que foi as últimas eleições foi muito vergonhoso ver o que irmãos estavam, quer de um lado ou de outro, fazendo até mesmo em sites, né? Alguns irmãos aí que eram sites que tinham representatividade congregacional ou ministerial e havendo militância, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz. Então, eu queria, nesse viés aí, dizer isso. Então, primeiro, em Romanos, capítulo 13, diz assim, ó, todo homem, versículo 1, esteja sujeito às autoridades superiores. Então, o que são autoridades superiores? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, peraí. Como isso pode, né? Pode, porque, por exemplo, quando Jesus estava sendo julgado, e Pilatos disse que ele, que era um romano, não cristão, tinha autoridade sobre Jesus, Jesus reconheceu essa autoridade, dizendo para ele que a autoridade que ele tinha foi o Pai que deu para ele, a autoridade que Pilatos tinha, entendeu? E Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos, assim como ele reconheceu a autoridade do sumo sacerdote, mesmo o sumo sacerdote tendo mandado bater na boca de Jesus. Então, até que ponto, né, nós podemos chegar? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você pode lembrar, por exemplo, de Nabucodonosor. Você pode lembrar aí de Faraó e de tantos quanto Deus levantou para corrigir o seu próprio povo e que eram de nações pagãs. Diz lá, então, no versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o que é bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz consigo o revólver, a metralhadora, a espada, né? Está aqui. Pois é ministro de Deus vingador, para castigar os que praticam ali, quem pratica o mal. Sabia que os policiais que estão ali na linha de frente, né, toda a corporação militar ou civil, do ponto de vista espiritual, eles são ministros de Deus? E esta palavra ministro de Deus aqui é a mesma usada para pregador do evangelho, é a mesma palavra usada para ministro, no sentido de quem serve a Deus levando a palavra. Eu já estudei com alguns militares que, graças a Deus, se converteram esta passagem bíblica, dizendo a honra que Deus atribuiu a eles, né, de serem ministros de Deus para castigar quem pratica o mal, e não é à toa que traz consigo a espada. Né? É necessário, versículo 5, que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor
da punição, do poder coercitivo deles, né? Mas também por dever de consciência. Então, vamos falar sobre isso também. O que é isso? Por esse motivo, também pagais os impostos, tributos, porque estas pessoas são ministros de Deus. Sabe que, do ponto de vista da lei, as ofertas, algumas delas eram impostas, como, por exemplo, o dízimo, e tinha um propósito que era para manter os levitas, os sacerdotes. Aqui é Novo Testamento. Aqui está dizendo que os impostos que nós pagamos são para pagar os ministros de Deus. Quais? Estes magistrados, policiais, que cuidam do nosso bem, assim como de toda a população, porque eles foram postos lá por Deus. Então, para Deus, os impostos são considerados como uma espécie de oferta. Olha que coisa, não é? E aí, o que acontece às vezes? Acontece às vezes, como já vi alguns casos assim, que vamos supor aí um caso que eu já vi acontecer, mas havia outros também, né? Vamos imaginar que uma determinada congregação ela quer comprar um terreno para construir o prédio da igreja, nada e nenhum problema receber doações, não há nenhum problema. O dinheiro que uma igreja recebe para os seus propósitos, para os seus fins, é garantido a imunidade no artigo 250 da Constituição brasileira, ok? Então, assim, a igreja ela não paga imposto. Mesmo que a igreja tenha uma casa e esta casa seja alugada e o aluguel seja para a atividade fim da congregação, para manter a congregação e seus ministros, esta casa alugada não paga IPTU, nenhum imposto, nenhum imposto. Nós temos imunidade constitucional como igreja. No entanto, a igreja precisa declarar o seu imposto de renda, por exemplo. É imune, não paga, mas é para declarar. Eu já vi, por exemplo, situação em que irmãos de fora do país mandaram dinheiro para comprar prédio ou terreno da igreja sem passar pelos viés oficiais e trocou o dinheiro com doleiro, que não pagam os impostos, que são empresas, às vezes, até de fachada, porque eles pagam um pouco mais no dólar, para comprar o terreno da igreja que não foi declarado. Então, às vezes, algumas coisas acontecem e a gente nem questiona, né, o porquê dessas situações, destas coisas. Mas a palavra trata desse assunto claramente. Nós devemos pagar ali os tributos, né, porque eles são ministros atendendo constantemente a este serviço. Agora, se eles roubam e são corruptos, deixe estar. Por quê? Porque é Deus quem vai cuidar deles. Mas isso não pode ser para nós um motivo de agirmos de forma escusa, de forma errada e nos colocarmos numa situação constrangedora. Eu vou terminar aqui com isso, né? Eu lembro muito bem, na época em que o presidente era o Collor de Mello, e houve um escândalo, não é? Lá na capital do Brasil, por conta de doleiros, né? Que uma enxurrada de dinheiro era trocada ali em dólar num doleiro. E esse doleiro foi preso, né? E saiu a manchete da prisão dele e tal, né? E assim por diante. Então, agora você imagine uma situação assim, né? Vamos imaginar, eu não tenho nada contra os missionários, eu tenho amigos amicíssimos missionários. Vamos imaginar que um missionário troca o salário dele em doleiro, né? No câmbio negro, né? E aí, naquela época, eu lembro bem que essa foi uma situação ali perigosíssima. Por quê? Você já imaginou se a Polícia Federal dá a batida lá no escritório, né, de câmbio daquele doleiro, e na hora ele pega ali um missionário, ou um brasileiro, né, trocando um cheque de 10, 20 mil dólares naquele tipo de transação?
qual seria a manchete no jornal que sairia, né? Pastor é pego, né, trocando dólar no câmbio do doleiro tal, que lava dinheiro para o fulano de tal e tudo mais. Então, veja, não é complexo? Não é? Né? Precisamos tomar cuidado. A congregação quer ter um prédio para se reunir, sem problema, mas precisamos calcular o custo e termos condições de fazer as coisas com mais coerência, né, dentro dos ditames aí da lei, para que se cair o telhado, a gente não tenha que sofrer o risco de que aquilo foi algo feito fora dos padrões, né, sem... A igreja precisa respeitar as autoridades. Eu estou dando alguns exemplos, mas tem um monte de exemplos. Nós vamos falar sobre isso depois, tá? A questão da relação da igreja com o Estado, com a federação, com o município, a política e tudo mais, do ponto de vista da palavra do Novo Testamento e não do que está acontecendo no mundo político aí, tá bom? Ô, Rafael, você está ali com a mão levantada, está coçando o olho. Fala aí, a gente termina com o teu comentário, tá bom? Tá, boa noite a todos aí, estava escutando, apenas concordar aí e parabenizar também pelo estudo de hoje, e concordar com o que o Paulo falou ali, e também com o que tu falou também, para a gente procurar focar no estudo e esquecer essas demagogias de política, e a gente vê muita coisa aí nas eleições mesmo, muitas pessoas aí puxando um para o lado, puxando um para o outro, sabendo que lá na frente vão tudo roubado do mesmo jeito. Então, não adianta se envolver com isso. O negócio é focar em Deus e acreditar cada vez mais na palavra e no estudo. Exatamente. Eu procuro me envolver nessa parte, eu acho que... É isso aí. Infelizmente. Nós devemos exercer a nossa cidadania, porque até não só um direito, mas aí, às vezes, é uma questão de obrigação. Por exemplo, se vai servir o exército ou não, né, e tal, mas vai ter que passar pelo processo, pelo procedimento, justificar o voto ou não, senão isso pode trazer prejuízo para nós e não fere essa doutrina. Mas é esse o ponto. Qual é o limite do nosso envolvimento? Entendeu? Exatamente, esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Qual é o limite do nosso envolvimento? Isso. E até que ponto a gente consegue separar as coisas e focar no nosso estudo bíblico, né? Pronto. Esquecer isso aí e focar no estudo bíblico, focar em orar pelo próximo, ajudar o próximo, orar todo dia. Porque daí isso aí, Deus, de repente, a gente focando nisso, daqui a pouco as coisas vão melhorar ao natural, né? Seja claro, claro, é isso aí. Perfeito. Tá, é isso aí. Obrigado, então, Rafael. Um abraço. Obrigado. Irmãos, olha, que bom. Eu espero que tenha ajudado um pouco você, tenha dado alguns horizontes, aberto um pouco mais a sua mente, que você que isso possa ter contribuído para você esse bate-papo aqui. Você fica sempre à vontade de falar, quem quiser. Se quiser me mandar depois algum WhatsApp perguntando alguma coisa, fique à vontade. Isso fica gravado, né? E vai lá para o canal do YouTube, SEB, C de casa, E de elefante, B de bola, SEB, Igreja de Cristo em Florianópolis, e aí você pode indicar para alguém e tal, entra, se inscreva lá tem várias playlists que você pode acessar, desde música a filmes, estudos, vários tipos de estudos e pregações, bate-papos bíblicos, enfim, tá? Aí você fica à vontade. Um beijo no coração, como diz o nosso irmão João Verdun, né? Que Deus abençoe, muito obrigado, uma boa noite para você. Deus te guarde, meus queridos. Boa noite. Deus abençoe a noite de todos. Amém. Boa noite a todos. Obrigado, Reinaldo. Valeu, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Todos que participaram aí. 3, 2, Obrigado.